Bom dia, meus irmãos. Hoje eu quero estar compartilhando com vocês na Epístola de Judas, apenas o versículo de número 1, e diz assim a palavra de Deus: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Eu quero dar ênfase a essas 3 características: aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Primeiro, aos chamados. Meus irmãos, que privilégio sermos chamados, estarmos presentes nesse evangelho, nesse corpo, nesse meio, em meio a tantas seitas, religiões falsas, denominações heréticas. O Senhor nos chamou. Eu quero aqui esmiuçar alguns versículos para nós entendermos que Deus nos chama para o verdadeiro evangelho, que é um privilégio. A verdade nos foi concedida e ela nos libertou. Nós conhecemos a verdade e ela nos deu liberdade no Senhor. É um privilégio ser chamado por Deus, porque nós estávamos no mundo perdido em nossos pecados, mas a misericórdia do Senhor nos chamou para estarmos com o bom pastor. A voz de ternura do bom pastor, em algum momento de nossas vidas, quando nós estávamos ainda perdidos, não salvos, alguém veio e pregou o evangelho para nós e nós fomos libertos. No capítulo 1 de Efésios, Paulo vai dizer, do versículo 3 ao 5, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, meus irmãos, ele nos quis escolher. Lá em João 3,16, quando diz, para que todo aquele, quando diz lá que Deus amou o mundo, nós sabemos que infelizmente não é todo mundo, mas aquele indivíduo particular. O Senhor já sabia. O Senhor mesmo disse que ninguém pode vir a Ele se Deus não enviar. O Senhor Jesus Cristo disse isso em João. Então, é dado por graça, é dado por um privilégio divino estarmos no Senhor, neste corpo, nesta igreja. O Senhor, na sua bondade, Ele nos chamou para estarmos salvos nele. É um privilégio, meus irmãos. E no capítulo 2 de Tessalonicenses, na primeira epístola, no versículo 12, nós encontramos essas palavras: para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino. Glória! Deus nos chama para estarmos com Ele no seu reino. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo 13 e 14 diz: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade. A verdade que nos liberta. A fé da verdade. Essas são características
do verdadeiro Evangelho, de estar presente no meio do corpo de Cristo, não em qualquer denominação ou religião, mas presente no Senhor. É um privilégio estarmos juntos, unidos neste corpo, junto com o Senhor, porque Ele nos chama. O escritor de Hebreus diz que: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Somos participantes da vocação celestial, participantes. O Espírito Santo, ele nos convenceu, a voz do pastor nos convenceu e nos chama. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, lá no versículo 10, ele vai dizer: e o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Jesus nos chamou à sua eterna glória. É o bom pastor. É Ele que grita, que alcança, que busca o pecador e nos chama com graça, com misericórdia, que nos salva, nos resgata e nos leva são e salvos para estar na eternidade com o Senhor. A segunda parte, santificados em Deus Pai. Ou seja, Deus nos chama como nós estamos, mas nós não permanecemos como nós somos. A velha criatura tem que morrer, o velho homem não pode mais existir. E a obra de Deus, ela nos capacita a estarmos aptos, sermos embaixadores de Cristo, voz de Deus. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. E Deus nos capacita a este bom testemunho. Se nós verdadeiramente somos salvos, Deus ele vai nos santificar através dele mesmo, em estar com ele. João, no capítulo 17, e o versículo de número 19 diz: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. O Senhor Jesus Cristo orando, ele diz essas palavras: por eles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. É um chamado que nos muda, nos transforma, mata o velho homem, faz com que nós nasçamos de novo e vivemos novidade de vida. Paulo aos Efésios, no capítulo 5, ele vai dizer, a partir do versículo de número 26, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É o Senhor Jesus Cristo que vai fazer essa obra na nossa vida. Nós nunca teremos forças pela nossa carne, pela nossa humanidade de nos transformar. Como nós fomos eleitos a ser igreja, a noiva é o próprio noivo que vai apresentar para si mesmo ela gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O Senhor, na sua misericórdia, Ele nos salva, mas também nos transforma. O escritor de Hebreus, no capítulo 10, e também no versículo 10 diz: a qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Ou seja, meus irmãos, a obra é feita uma vez nas nossas vidas.
o crente ele cai, ele peca, mas a salvação ela é uma vez, e uma vez nos dada essa salvação, nós podemos ter a certeza de que nós seremos santificados. Aquele que começou a boa obra, ele há de completar. Deus, ele vai nos aperfeiçoar nele mesmo, vai nos deixar aptos para este evangelho. Tito, capítulo 2, o versículo de número 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Ou seja, quando Cristo se oferece, Ele não só nos salva, como nos limpa, nos lava, nos restaura através dessa obra. A santificação ela é uma obra de Deus. Deus, Ele vai operar nas nossas vidas para que nós sejamos mudados por Ele. E a terceira parte, meus irmãos, é conservados em Jesus Cristo. Conservados, guardados, cuidados pelo bom pastor. Ou seja, meus irmãos, uma vez salvos, salvos para sempre. Apesar das nossas falhas, porque a Bíblia fala que se aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, então é porque nós somos falhos, nós sabemos que nós precisamos sempre pedir perdão, mas aquele que é salvo, ele é verdadeiramente guardado. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais. Conservados em Jesus Cristo é que nós temos a garantia de que se nós cremos no Senhor, nós teremos a vida eterna. João 3,18. Quem crê nele não é condenado. Crendo no Senhor Jesus Cristo, não há mais condenação. Confessando o Senhor Jesus Cristo com a boca e crendo no coração, nós com certeza podemos ter a garantia de estarmos salvos no Senhor Jesus Cristo. Ainda em João, capítulo 5, versículo de número 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É uma certeza. Muitos lugares e fala que o crente perde a salvação, mas a Bíblia ela é muito clara de que Deus nos chama para somente uma vez estarmos salvos. Se alguém cai e alguém desiste do Evangelho, desiste da boa nova, desiste das coisas que Deus tem preparado, que não é nesta terra, mas as coisas futuras, as coisas vindouras, este é apenas a semente que cai no terreno pedregoso, pelas dificuldades abandona ao Senhor, abandona a verdade. Esses na verdade nunca foram salvos, só estiveram no meio. Aquele que é verdadeiramente salvo, que entregou seu coração, este está conservado no Senhor. Esse sim pode ter a certeza de que está guardado no Pai. Essa é a certeza da salvação. Continuando no escritor, ainda em João, no capítulo 10, versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode tirar, nem Satanás. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós estamos guardados
sãos e salvos nos braços do bom pastor. Ninguém pode tirar essa salvação de nós. João 17, lá no versículo de número 11 e 12. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. Ou seja, meus irmãos, estamos guardados pela palavra, estamos guardados pela palavra do Senhor em Jesus Cristo. Colossenses 3, o versículo também número 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. 2 Tessalonicenses 3:3. Mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos conserva. E para terminar, 1 Pedro, capítulo 1. E o versículo é de 3 a 5. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Meus irmãos, uma epístola tão pequena, em apenas um versículo nós descobrimos coisas valiosas, chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Apenas uma saudação, mas que nos dá a esperança de sermos crentes, de suportarmos as dores deste mundo, suportarmos todas as aflições pelo nome do Senhor, porque vale a pena. Nenhum trabalho é vão no Senhor, meus irmãos. Que essa mensagem seja esperançosa nos vossos corações e que Deus, aquele que vos chamou, aquele que vos santifica, também nos guarde, nos dê perseverança para buscarmos ao Senhor todos os dias, para nós não nos desviarmos dessa fé e dessa verdade. Amém.